Corinthians negocia volante promissora, rival no Paulista. Venda de Pedrinho está envolvida em esquema feito por ex-presidente. Bruno Melo é reforço e Diego Costa segue com a situação indefinida e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mais uma vitória na copinha, 2 a 0, jogo controlado que garantiu os 3 pontos e consequentemente a classificação para a segunda fase do torneio, que agora vai ficar finalmente mais interessante. E bem, mesmo ganhando a partida, eu ainda acho que o Corinthians novamente não fez um bom jogo. Pecaram ali em muitos aspectos técnicos e táticos, desde erros de passes bobos a jogadas por ligação direta sem sentido e a falta de entrosamento visível dos jogadores. O Léo Maná, por exemplo, ficou no meio a meio, com a bola foi mal, mas sem ela foi muito seguro. Matheus Araújo e Kevin completamente sumidos do jogo, o Kevin principalmente, mais uma vez passou batido, também errou tudo que tentou. A dupla de ataque eu senti que faltou um entrosamento também, acho que o Giovani ainda sente muita falta do Cauê, que jogou com ele no Sub-20, mas longe do Felipe ser ruim, fez o gol inclusive. Só acho que faltou eles conversarem um pouco mais durante o jogo. Bom, de resto eu acho que o Mandak e o Biro fizeram um jogo nota 7, foram os melhores em campo, participaram do jeito que deram e criaram boas jogadas, enquanto pra mim, sem dúvidas, o pior foi o Diogo Siston, que até acertou em colocar o Biro como titular, só que ao invés de jogar com 3 meias, como já era esperado, ele acabou isolando o Biro na direita e colocou o camisa 10 do time para jogar de segundo volante, que consequentemente não conseguiu participar de nenhuma jogada ofensiva. E isso sem falar a substituição em massa que ele fez faltando 7 minutos, mesmo com o time não jogando nada a meia hora, e meia hora sendo bem gentil, não jogou nada quase que a partida toda. Enfim, esse não é nem de longe um time que dá show, mas também ainda tá bem longe de empolgar a torcida pro que vem pela frente. O que vocês acharam, fiel? Comentem aí. Vivendo e aprendendo no Sub-23 do Timão, desde que voltou de empréstimo da Inter de Limeira no Paulistão passado, o volante Thiaguinho já teve o seu destino confirmado para a temporada de 2022. Isso porque, segundo o portal do Globoesporte.com, o volante estaria encaminhando o empréstimo para o Santo André, apenas para a disputa do Campeonato Paulista. E bem, para sorte dele, o atacante Bruno Xavier, que chegou do Nacional de São Paulo junto com ele em 2018, está atuando pela equipe do interior paulista e agora voltará a ser seu parceiro mais uma vez. Lembrando aqui que o jogador de apenas 24 anos tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022 e portanto é bem provável que após o término do Paulistão ele seja emprestado novamente para qualquer clube do país e fique por lá até o final desse ano, dando aí um prejuízo de 2,5 milhões de reais para o Corinthians e tendo disputado apenas 14 jogos pelo clube. Pois é, Andrés? Parece que o Cifute da época não gostava muito de trabalhar não, porque foi cada pereba que chegou e saiu sem ninguém saber o porquê, que foi brincadeira, Esse é mais um pra conta. Um dos negócios mais estranhos feito pelo presidente Andrés em sua última gestão, sem dúvidas, foi esse do meio atacante Pedrinho, que no início havia saído do Timão para o Benfica por 20 milhões de euros e depois a gente foi descobrir que na verdade eram 18 milhões e mais o Ione Gonzalez por empréstimo, que no final acabou disputando apenas 7 partidas. Ainda assim, 18 milhões de euros pelo Pedrinho já estava de bom tamanho, porque ele também não foi lá um jogador brilhante em Portugal, então o prejuízo não veio só pra gente. Porém, nesta semana, o Ministério Público e a Polícia Judiciária de Portugal resolveram investigar supostas ilegalidades em 55 negociações do Benfica de 2010 a 2020, e dentre elas, claro, a venda de Pedrinho, ou melhor, a compra, de Pedrinho. Pois bem, segundo o jornalista Bruno Andrade do portal UOL, o processo envolve o ex-presidente Luiz Felipe Vieira e mais 4 empresários, dentre eles Juliano Bertolucci, que agencia a carreira de jogadores como Paulinho, Jô e Pedrinho. Pois é, molecada, as autoridades suspeitam de desvio de dinheiro para esses agentes, ou seja, esquema. E bem, essa operação, chamada cartão vermelho, apurou que o ex-presidente do Benfica teria recebido parte dos valores pagos em luvas de contratações e renovações, no valor aí de mais ou menos 10 milhões de euros. Para vocês verem, como um pente fino numa diretoria simples de futebol pode sair tanta coisa, Bom, até o momento não houve tantas ligações com o Corinthians além dessa, mas
mas eu não duvido que alguém da nossa diretoria sabia de algo ou pelo menos parte de alguma coisa e mesmo assim se envolveu, se jogou de cabeça no negócio. Estranho, fiel, no mínimo estranho tudo isso. Fiel, teremos um lateral esquerdo chegando no Corinthians em 2022, hein? Acredito que todos vocês já devem estar sabendo, mas para quem não viu por algum motivo, o Corinthians chegou a um acordo com o Fortaleza pelo empréstimo de 1 ano do lateral esquerdo Bruno Melo, de 29 anos. O jogador chegará na segunda-feira para fazer exames médicos, seu contrato, ou melhor, seus salários serão pagos integralmente pela diretoria corintiana e ele chega para ser a terceira opção de Silvinho para a posição. Pois é, o único problema, né, é que essa contratação surpresa não agradou nem um pouco os torcedores corintianos, que chegaram a levantar uma hashtag chamada Bruno Melo não nas redes sociais em protesto a esse reforço. E bem, não é à toa que levantaram essa hashtag não, viu? Porque nas redes sociais alguns torcedores do Leão comentaram um pouco a respeito do lateral e muitos deles disseram que ele é um cara bom defensivamente, ou seja, do jeito que o Silvinho gosta e por isso foi pedido, e que ele tem ali um jogo aéreo muito bom, talvez como seu maior ponto forte. Por outro lado, também comentaram que ele já chegou a ser reserva do time e era, na verdade, para um jogador improvisado na posição, que por sinal seria o camisa 10, Lucas Crispim. O Corinthians trouxe um cara que é reserva de um jogador improvisado no Fortaleza para ser reserva do reserva no time do Silvinho. Bom, sinceramente isso aí me cheira a esquema, mas como isso seria muito leviano da minha parte, eu prefiro dizer apenas que essa foi uma contratação desnecessária. É claro, a gente ainda está precisando de um lateral, mas se eu soubesse que ele seria esse reforço, eu preferia ficar sem, viu? Bom, tá passando aí na tela alguns números dele nessa última temporada, de acordo com o SofaScore, e eu queria que vocês comentassem sobre isso aí embaixo, viu? Comentem o que vocês acharam dessa primeira pérola de 2022, porque eu espero queimar a língua com força sobre ele, hein? Depois que Diego Costa anunciar sua rescisão de contrato com o Galo, o jogador ficará livre para negociar com qualquer equipe do Brasil e do mundo, já que um papo furado de que ele não poderia assinar um contrato com outra equipe brasileira após sair do Galo, porque tinha lá uma cláusula no contrato dele, foi desmentida nesta semana. E portanto, caso ele realmente venha para o Timão, não haverá nenhuma multa a ser paga por ambas as partes, certo? Só para explicar para alguns que eu tenho certeza que ouviram sobre isso recentemente. Agora, o jogador está atualmente na Espanha junto de seu empresário e segue recebendo sondagens de equipe do exterior, enquanto a diretoria também já está ciente de que se houver uma proposta vantajosa de lá, a preferência dele será de voltar à Europa. Porém, mesmo sabendo disso, segundo o All Sports, o Corinthians já estuda oferecer um salário compatível com o que ele recebia no Atlético por volta de 1.400.000 por mês, que claro, seria bancado exclusivamente pela patrocinadora do Timão, ou seja, valores bem próximos, né, daquilo que foi especulado para o Cavani, mas ainda assim eu acredito que do mesmo jeito, né, como a prioridade do Diego é de ficar na Europa, a do Corinthians também é de contar com o Cavani, não se preocupem, fiel. Ao que parece, ele está mesmo de saída do Manchester, até porque o time lá tá se desmanchando, tá todo mundo se desentendendo e até o Cristiano Ronaldo parece que não vai ficar por lá. Então, eu creio que a diretoria vai sim esperar uma possível resposta do uruguaio nesse final de mês, assim como foi dito anteriormente. E aí, caso eles finalmente não consigam chegar a um acordo, eu tenho certeza que a diretoria vai focar os seus esforços em trazer o espanhol, caso ele também não assine com outra equipe nesse meio tempo, certo? Olha, realmente tá uma confusão gigante sobre isso e até o momento são muitas informações que chegam de lá e de cá, mas eu tenho certeza que antes do Paulistão tudo isso já vai estar resolvido. E mais, né, o presidente do Ilho também tem que se pronunciar. Já faz um tempo que ele não sai na mídia para falar alguma coisa e sobre isso ele vai ter que falar. O que vocês acham? Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!